Eu disse que neste segundo vídeo da série eu iria abordar a questão dos avanços tecnológicos que ainda irão acentuar as desigualdades sociais. Mas antes disso, eu quero lhe contar 3 histórias verdadeiras. Se você gosta de histórias verdadeiras, assista até o final. Quando eu era adolescente, muito jovem mesmo, fiz intercâmbio cultural com uma chilena e com uma porto-riquenha. Naquela época não havia computador nem e-mail ainda. A correspondência tinha que ser escrita à mão ou nas velhas máquinas de datilografia, e as cartas, evidentemente, tinham que ser colocadas no correio. Não que eu seja tão velho assim. Isso é apenas mais uma prova de o quanto a tecnologia anda depressa. Embora tão jovens como eu percebi uma clara diferença entre as duas. A chilena era politizada, madura, consciente e demonstrava muita sabedoria. A porto-riquenha tinha um pensamento quase infantil, não sabia nada de política e se mantinha praticamente nas frivolidades do dia a dia. Eu já sabia do prestígio do Chile de ter uma população de ótimo nível, o que se mantém até hoje como o país com o melhor nível educacional da América do Sul. E eu já sabia também que Porto Rico nada mais era do que um puxadinho dos Estados Unidos, localizado fora do território norte-americano. E para mim sempre ficou evidente que a grande diferença era essa: despolitização de um lado e politização do outro. Eu e minha amiga chilena, embora muito jovens, já discutíamos política em longas cartas que me faziam vibrar cada vez que chegavam dos correios. E hoje, fedelhos que mal largaram as fraldas querem dar lição de história para quem não apenas discutiu, como também leu, estudou e viveu a história do país. Quando dei início na prática à minha atividade como jornalista, depois de uma breve experiência numa agência de notícias ainda na adolescência, já estávamos em período ditatorial. Nunca me envolvi em luta armada, nunca fui preso, era apenas um jovem jornalista em formação, idealista como todo estudante, mas deparei com um incidente que poderia ter mudado minha trajetória de vida. Como repórter de uma emissora de rádio de alcance nacional, eu sempre levava um gravador porque nós fazíamos algumas reportagens de áudio com trechos que eram transmitidos à matriz no Rio de Janeiro, por intermédio dos mais rudimentares recursos da época. Olha aí de novo a tecnologia. Numa dessas coberturas jornalísticas, fui a uma coletiva de um ministro da Justiça da ditadura militar, em plena época da ditadura, evidentemente. Para posar de democrata, ele respondeu a todas as perguntas dos repórteres, mas ao final da entrevista ordenou, em tom de pedido, que não incluíssemos alguns trechos de suas respostas que ele não gostaria que fossem divulgados. E eu, repórter ainda principiante, não notei na hora que ele havia feito essa pequena recomendação de supressão de algumas de suas frases ou revelações. Mas fui salvo pelo gravador. Enquanto eu esperava que o carro da rádio fosse me buscar no Ministério da Justiça, comecei a ouvir a gravação e só aí notei que o tal do ministro ditador havia mandado que suprimíssemos os trechos indivulgáveis na visão do regime que ele representava. Indivulgáveis? Tá vendo? O período era tão inusitadamente catastrófico que serve até a neologismos. Se não fosse o favor que me prestou o gravador, eu no mínimo teria perdido o emprego se inadvertidamente tivesse incluído os trechos censurados. Ou teria inclusive sido preso como cúmplice da luta armada ou coisa parecida. E aí, o que poderia ter acontecido em seguida, eu prefiro nem imaginar. Mais tarde, como jornalista dentro das redações, alguns anos depois, na verdade, mas ainda no período da ditadura, percebi que meus chefes não eram os mais graduados na redação. A chefia vinha de fora do jornal, quando, por exemplo, até notícias sobre uma greve numa universidade pública tinham que ser antes submetidas ao reitor da universidade, não por coincidência, um militar, que riscava o que não poderia ser divulgado. Os militares costumam alardear que são bem mais preparados do que os civis. O ensino nas escolas militares, dizem eles, é melhor e tem mais disciplina. Outro dia, o general, que vocês sabem de quem eu estou falando, veio com a velha história de que houve tortura, sim, mas que aquilo, a partir de 1964, foi uma guerra.
Será que o general, tão estudado e tão disciplinado na escola, não sabe que guerra não é um vale-tudo? Será que ele não sabe que existem crimes de guerra? Será que ele não sabe que aqueles que estupram e torturam e que cometem todos os tipos de abusos das guerras são julgados e condenados nos tribunais quando os países são realmente civilizados? De que servem escolas disciplinadas se os alunos saem sem saber nem de algo tão óbvio? O Brasil, muitas décadas depois, teima em não sair do atraso. Falar que não houve ditadura no Brasil já é um atraso inadmissível e a mais flagrante prova de desonestidade intelectual, política e histórica. Mas tem coisa pior: defender ditadura e pedir que ela retorne aos nossos dias. É o Brasil do atraso, no retrocesso. É mais uma vez o Brasil dando vexame. No meu primeiro livro, eu criei uma sigla chamada Mocabia. Era para o que eu denominava de movimento dos atletas burros e dos intelectuais atrofiados. Era uma ironia com os intelectuais que não se dispõem a praticar exercícios e permanecem magrelos e esquisitos, e com jogadores de futebol que, ao final das partidas, dão declarações que fariam qualquer um passar vergonha. Pois é, jogadores de futebol brasileiro se meteram a falar em política para alardear seu voto no candidato da ultradireita que enaltece a ditadura. Mas de onde são esses jogadores? São representantes de que times? Ora, logo de um time da Espanha que repudia a ditadura de Francisco Franco e que já advertiu os jogadores que serão, segundo foi noticiado, retirados da posição de honra em que haviam sido destacados pelo time. É o Brasil, mais uma vez, jogando no atraso e nos fazendo passar vergonha internacional. Nem como atletas servem mais, perdendo de 7-0 ou 7-1, nem me lembro, e sendo desclassificados depois também na nova Copa em mais um decadente desempenho. Se nem como atletas servem mais, imagine como analistas políticos. Poxa, eu pretendia estender esta série para apenas 2 vídeos, mas este já está longo demais. E quando eu estava me preparando para gravar este vídeo, o ultradireitista disse que vai prender ou expulsar do país quem não pensar igual a ele. Se isso não é fascismo, é preciso revisar todas as enciclopédias. Em homenagem ao gravador que me fez escapar da demissão ou da prisão com desdobramentos imprevisíveis, falaremos no vídeo 3 sobre emprego, tecnologias modernas e temas correlatos. Enquanto isso, já que não adianta mais torcer pelo futebol, vamos torcer para que o Brasil saia do atraso, pelo menos na política. O resto sempre é possível melhorar, mas com democracia.